Olá pessoal, dessa vez um videozinho rápido para te mostrar como passar parâmetros pela linha de comando lá no Replit, que é o ambiente que a gente vai usar na disciplina. Então essa é a tela inicial do Replit. Você pode criar então um Replit em C. Eu já criei aqui um parâmetro, eu vou para lá. Então a novidade agora é que no main a gente passa como argumento um número inteiro argc e do tipo char, a gente tem um ponteiro de ponteiro argv, que significa que isso aqui é um conjunto ou um array de vetores. De início eu vou pedir para imprimir quem é o tal argc. Se a gente roda o programa, você observa que a saída é 1. Por outro lado, se eu rodo o programa novamente, agora com os argumentos 1, 2, 3, vou botar até em número 1, 2, 3, o que ele me retorna é 7. 7 por quê? 1, 2, 3 números, 3 palavras, 6 mais o nome do programa 7. Então ele te dá o número de argumentos que são passados na linha de comando. Então vamos entender o que está se passando aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para imprimir, já que são strings, quem é o argvect0. Se eu rodo o programa, eu rodei main e ele me retorna main. Se eu retorno main 1, 2, 3, olha lá, ele retorna main. Então o arg0 significa o primeiro argumento que é passado. Se eu coloco um 1 agora, então ele entra como null, porque não passei, pedi para rodar sem nenhum parâmetro, mas se eu pedir para adicionar um parâmetro, main 1, ele me imprime lá 1. Mas eu quero em geral que esses parâmetros sejam números. Como é que eu faço isso? Utilizando então a biblioteca standardlib, eu vou definir i como sendo a toy do argv1, porque eu já sei que o 0 é o nome do programa. E vou pedir para imprimir o i agora como um número inteiro. Se eu rodar, opa, erro, segmentation fault. Esse é o erro comum que a gente encontra quando tenta ver isso aqui. Por que dá esse erro? É porque eu pedi para ele ler o argumento 1 e apenas esse aqui, só o 0 é passado. Então eu preciso passar alguma coisa para ele para que aquele 1 seja ocupado. Por exemplo, 1, main 1. Aí ele me retorna 1. Se eu botar main 2, me retorna 2. Se eu botar um número de ponto flutuante, 1.6, ele retorna a parte inteira. E o mais interessante, se eu botar uma palavra, uma string, ele me retorna 0. Esse parece ser um bug da função, mas é como sempre, o C joga no programador a responsabilidade de fazer as coisas certas. Se você escrever aqui, não é número, ele te retorna 0. Então, quando o argumento não pode ser convertido no inteiro, ele retorna 0. Cuidado, porque às vezes você vai querer que seja 0 e às vezes vai querer que não. Então, para evitar o segmentation fault, eu tenho que passar os parâmetros pela linha de comando. Aqui um programinha mais interessante, por exemplo, para a gente ver o poder dessa passagem de linha de comando, eu posso pedir para calcular a média dos números que são passados na linha de comando. Agora, para o inteiro ir de 0 até menor que o argc, que é o número de argumentos que são passados, e mais, faço média mais igual ask to f do
argumento vetor e que está sendo lido. Então vai ser lido do 1 em diante. Na verdade não é o 0 e eu tenho que definir média como double. A to F significa converter uma string ou um código ASCII, que é como eram chamados os caracteres, ou como são chamados o conjunto de caracteres básicos do computador, é o American Standard Code, ASCII to float. Aqui tem outra pegadinha, você vai ter a TOF, que é ASCII to float, e na verdade o que retorna é um double. Então aqui a média contém a soma de todos os argumentos, basta eu dividir pelo número de argumentos menos 1, porque a gente sabe que dá sempre um a mais, que é o nome do programa. Com isso eu posso fazer o meu programa média rodar independente do número de parâmetros que eu passe. Por exemplo, 1 e 3, a média deu 2. 1, 2 e 3. A média continua dando 2. Para ver que não vai dar 2 sempre, a média entre 2, 3 e 4, agora é 3. Então funciona e eu fiz um programa de média que eu não preciso dizer quantos números vão entrar. Claro que se eu não entrar nenhum, aí o argc aqui passa a ser 1 e aqui vai dar uma divisão por 0 e aí retorna o not a number, none, que quer dizer, muitas das vezes, que tem a ver com infinito, tá? Ou uma divisão por 0. Então o que a gente viu nesse vídeo foi como que a gente passa os argumentos. Aqui não é obrigatório chamar de argc e argv. Não é obrigatório, mas todo mundo faz isso. Então acostume você também a fazer isso. Argc então dá o número de argumentos da linha de comando mais 1, porque o nome do programa é o argv0, e todos os outros eu preciso converter ou com a TOF ou com a TOI para o tipo que eu quero, se é inteiro ou se ele é do tipo double. Existem outras funções que fazem a mesma conversão, mas essas são as mais simples. Então isso é bastante simples. Agora você pode imaginar, agora eu quero apertar o run e rodar o meu programa. Ele sempre retorna não, porque o run me retorna nenhum argumento. Como é que a gente faz para tornar isso mais direitinho e o professor ficar muito mais feliz? Você vai aqui no Files, cria um arquivo que o nome dele tem que ser .applet, tá? E aí você vai rodar com a seguinte sintaxe: run igual o comando que a gente usa para compilar o programa, gcc-o main, main.c. Esse compila, se tudo der certo, eu boto EE, que é faça a segunda linha se a primeira estiver correta. É a operação booleana E. Aí eu peço para rodar main 1, 2, 3. Vamos ver agora como funciona. Se eu der o run, ele compila aqui embaixo, como esperado, e roda o programa main 1, 2, 3. Se você quisesse acrescentar outra operação, main 2, 3, 4. Então aqui já está, vai compilar e rodar o programa duas vezes. Rodou a primeira vez, deu 2, rodou a segunda vez, deu 3. Simples assim. Se tiverem qualquer dúvida, lembre que vocês sempre podem clicar no invite e me convidar para dar uma olhada no programa. Então, espero que vocês tenham curtido e ajudado vocês a fazer a lista. Até a próxima.